para quem não me conhece, eu sou o Francisco, sou Chicão, sou um dos integrantes do Fórum Verde. O Fórum Verde completa 5 anos agora em junho desse ano. Fórum, ele é composto por ativistas da cidade toda, conselheiros de CADES, conselheiros de parque, né, representantes de movimentos variados, e a gente tem como compromisso, entre tantos compromissos que a gente assume, dar expressão, né, dar voz para os movimentos, para os coletivos, fortalecer as lutas dos movimentos e coletivos, e também, não vou dizer principalmente, mas também dos conselhos. Então, nossa reivindicação, nossa defesa dos conselhos de participação popular, dos CADs, dos conselhos gestores, dos conselhos participativos, né, dos territórios, enfim, então os conselhos de forma variada, a gente entende que é uma missão nossa, é um compromisso nosso, é um dever nosso fazer a defesa desses conselhos e garantir espaço também para articulação e mobilização da sociedade civil. Então, nessa linha, a gente organizou essa atividade de hoje para fazer uma conversa aí sobre os CADs, qual a função dos CADs, qual a importância dos CADs, com o compromisso de hoje até o dia 15, convencer quem ainda tem dúvida de se inscrever e participar do processo eleitoral para os CADs. Então, até o dia 15 de março, a gente pode fazer as inscrições, e agora, em abril, a gente tem a eleição aí, que vai renovar os CADs da cidade. Então, queria saudar todo mundo, pedir a colaboração de todo mundo para manter microfone fechado, não fazer fala antes da gente abrir para as inscrições e para as intervenções. Como a gente está aqui no Zoom, não é uma sala de YouTube, fica difícil da gente administrar também essas intervenções se todo mundo não colaborar com a gente. Então, manter o microfone fechado, quem quiser ficar com a câmera aberta, fique à vontade. E aí, depois da fala da Marlene e do Flávio, a gente abre para intervenções, para perguntas, e aí a gente vai entre a gente intercalando essa conversa. Tudo bem? Queria passar para a Marlene, e aí, na sequência, o Flávio faz as considerações iniciais. Vamos, né, acho que entre a gente aqui, garantir de 15 a 20 minutos de intervenção inicial. Pode ser? Marlene, você, depois o Flávio. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Fórum Verde o convite, né, e a Marlene, não oportunidade sei se de... teu áudio está fechado, só eu que não estou te ouvindo. Vocês me escutam? Tá Sim, ok, Eu gente? tô... Vocês ouvem a eu estou Marlene? ouvindo. Eu estou ouvindo Então é meu também. áudio. Eu vou resolver aqui, mas pode começar, Marlene. Tá. Bom, obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada ao Fórum Verde. É uma oportunidade da gente divulgar um pouco do trabalho, além do, da, pa- da participação do Fórum Verde, né? Eu estou no CAD de Jabaquara, na gestão 2022-2024. Eu sou arquiteta, urbanista, sou advogada não atuante e entendo que eu vou passar um pouco assim da visão aqui de dados objetivos do CADES, que eu acho importante passar para quem não conhece. Para quem conhece, pode ser que a minha fala seja um pouco redundante, mas eu acho importante pontuar que CADES é um Conselho do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Cultura de Paz, são conselhos regionais, no caso, existe um CADES que é municipal e os CADES regionais, né? Esses CADES, acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei, estou ouvindo pelo menos um barulho aqui. É, Bom, esses são conselhos, né, colegiados, formados por 8 pessoas da sociedade civil e 8 representantes do poder público, né? São criados por lei, regulamentados por portarias da Secretaria do Verde e outras portarias. São parte da Prefeitura de São Paulo, né? Fazem parte da instituição municipal, né? Os CADs são ligados às subprefeituras e Secretaria do Verde, né, para atuar nas diversas áreas da cidade. Então, é paritário entre prefeitura e sociedade civil, né? O CADES tem um papel importante de cumprir a Agenda 2030 da ONU, ligada à sustentabilidade e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, nesse sentido,
a gente tem o apoio do movimento ODS, né? Movimento que sempre, a Nina, enfim, o pessoal que representa essa parte, né, da Agenda 2030 como uma espécie de guia para que a gente faça ações voltadas e promova ações, né, estimule ações no território voltadas à sustentabilidade. São espaços de representação social, né? Então, você se candidata e faz a sua participação valer de que forma, né? Então, até anotei aqui, estou com uma colinha. A intenção de você entrar no CADES é poder interferir, participar, influenciar nas decisões do poder público. Já a gente não tem poder deliberativo, mas a gente tem o poder de influenciar as decisões do poder público, né, de forma coletiva, em favor do meio ambiente. Então, nesse cenário que a gente está de emergência climática justifica qualquer participação em conselho ligado ao meio ambiente no momento, né? Onde todos os esforços, desde o cidadão até o colegiado, um conselho representativo, faz total diferença aí. E porque se você atua como indivíduo, você usa o quê? 156, você vai na sua esfera muito individual. E se você está num conselho, você tem uma oportunidade de troca de ideias, você aprende com os outros conselheiros. Eu estou sempre aprendendo, porque a gente tem pessoas de várias formações no colegiado. Você é obrigado a usar da ferramenta do debate, do diálogo, para você colocar as pautas para o poder público. Então, isso faz total diferença. Você aprende a ter um olhar para o seu bairro, perceber a arborização urbana, perceber uma série de coisas, a questão de descarte irregular de lixo, de resíduo, o quanto é importante consumir de forma consciente, tudo isso você aprende meramente trocando ideia com seus pares, né, dentro do CADES. Isso para justificar, assim, de imediato, por que é importante a participação nos conselhos, né? E ali você consegue ter a interação com a Prefeitura de São Paulo e poder fazer valer algumas ideias para o seu bairro, enfim, para a sua subprefeitura, né? Que, aliás, o meio ambiente não conhece fronteiras, né? A gente fala em subprefeitura, que é uma divisão administrativa, mas o meio ambiente não conhece fronteiras. Então, no CAD de Jabaquara, por exemplo, a gente está nas áreas limítrofes com Cidade Ademar, a gente tem questões, embora seja o território deles, a gente interfere porque entende que é isso que a gente tem que fazer valer cada árvore, cada espaço, né? Cada é, área verde, enfim, conta, todos, né? Todos os espaços. Que mais? É importante um bom entrosamento com os subprefeitos, né? Com a Secretaria do Verde, então nessa interação a gente tem isso define o sucesso das ações do CADES, que com muita luta a gente consegue traçar objetivos, né? É legal também conhecer o plano de metas local para poder interferir nisso também, né? Que vem da prefeitura, né? De que forma a gente pode fazer a diferença nisso também. E esse entrosamento com o poder público que define o sucesso das ações, né? Então, hortas, compostagem, são projetos que a gente faz, procura erguer com muita dificuldade, ações em parques, né? Interação com conselhos gestores de parques é algo que está definido numa das portarias também, que é interessante. E é uma relação que você vai construindo aos poucos. Cada CADES tem um determinado desafio com o seu subprefeito da hora, da vez, e muitas vezes essa relação demora a ser construída, né? Então, é algo que você vai conquistando e com muita luta, né? Então, todos os CADs têm uma executiva, né? São três, um do poder público e dois da sociedade civil, que compõem esse grupo mini que vai ter mais contato com o subprefeito para construir esses projetos, né? Uma vez por mês, e eu só vou falar da rotina do CADES agora. Uma vez por mês, a gente faz reuniões ordinárias para encaminhar os assuntos, deliberar, votar. Todos os assuntos mais importantes são votados, né? Encaminhados. E muitas vezes nessas reuniões a gente traz convidados que vão falar de algum tema específico, de interesse comunitário, de interesse social.
Também membros de outros CADs vêm, então já no nosso já palestraram pessoas convidadas do CADs Santo Amaro, Maria do Carmo, né? Já foi uma palestrante, enfim, a própria Fani do Santo Amaro também. Então aqui na Zona Sul a gente tem uma interação já tive com a Rosângela do CADs Campo Limpo, tem o Cidade Ademar, a Lorena, né? Teve a Santo Amaro, várias pessoas de lá. Então, a gente tem essa questão também de ter essa ponte com outros CADs. CADs Vila Mariana também, a gente já está tendo um projeto em comum com eles, né, iniciado e debatido com eles relacionado à ordem, UBS. Então, aí a gente costura, né, os assuntos saúde com meio ambiente, porque está tudo interligado, né, na verdade, saúde, arborização, diretamente ligado à saúde, saúde pública, né? Então, que mais aqui que eu separei como um tema importante, né? Nós possuímos GTs, né, grupos de trabalho que vão pegar cada tema, por exemplo, compostagem, pátio de compostagem. Aqui no Jabaquara a gente tem um grupo de GT ligado a isso, tem um grupo de hortas e arborização, e isso é importante para segmentar as pautas, porque é muito assunto, né, ligado ao meio ambiente. Que mais? Os CADs promovem engajamento com associações de bairros, cidadãos, instituições de ensino. Então, diretamente a área de educação ambiental está relacionada ao CADs. Então, é importante, multiplicador de ações de educação ambiental para multiplicar mesmo o conhecimento, né, ligado à ecologia, meio ambiente. Esse papel também é bem importante. Acho que as pessoas carecem desse tipo de informação, né? Então, quando a gente troca, a gente está entre a sociedade civil, o poder público, está aqui, está lá, é uma chance da gente também poder melhorar essa visão no bairro, da educação ambiental. Quando a gente encoraja ações, né, nessa área socioambiental, a gente sensibiliza as pessoas. Eu tenho a impressão que a gente traz essa noção dos processos da natureza para as pessoas também. Então, pessoas que não se engajavam, né, passam a participar. Então, no caso da Vila Mariana, até conversei com a Silvia, tem muitas famílias engajadas localmente, ali na praça, onde eles praticam a compostagem, né? No CADES, o Flávio também, acho que pode falar, né, também dessa iniciativa de compostagem em praça, tem uma visão interessante para lá. Então, é uma forma de engajar as pessoas, né? Valorizar a natureza na cidade, arborização, horta, jardins de chuva. Aqui no Jabaquara nós fizemos um projeto piloto muito bacana de jardim de chuva com a SM Sub. No Butantã tem corredores verdes, que é uma proposta também de você criar um corredor para favorecer a biodiversidade, né? Ligar a fauna para favorecer a fauna, enfim, a arborização como um todo, parques lineares, praças, essas ações ligadas ao espaço público, né? São importantes. E aí, essa questão das contingências climáticas, né? Emergência climática, que demanda empenho pessoal, social, para pressionar o poder público, porque a gente está numa situação onde a gente tem que favorecer a permeabilidade do solo, por isso a questão dos jardins de chuva serem tão importantes, mas construídos de uma maneira consciente, né? Então, as prefeituras precisam aprender a cuidar dos jardins de chuva, questões de política cicloviária, mobilidade ativa, isso tudo está ligado ao meio ambiente, porque é menos despejo de gases de efeito estufa, rearborização, saneamento, diminuição de resíduos, compostagem, consumo consciente, são todos temas que a gente pode abranger nos CADs como um todo. E de que forma? Diálogo, propostas e acompanhamento. Então, se a gente tem hoje um desafio, e aí eu já vou caminhando aqui, não sei quanto tempo eu tenho, Chico, mas o desafio é justamente implantar isso, porque eu entendo que os CADs estão precisando de mais apoio da Secretaria do Verde, mais mudanças estruturais são necessárias para que a gente tenha efetividade, para que a gente consiga fazer os planos acontecerem.
Os CADs não têm recursos diretos, então é muito difícil, qualquer ação a gente tem que contar com parcerias, lutar por incentivos, né? Quem sabe uma política de ESG de empresas possam entrar, os parceiros possam entrar e fazer trabalhos com CADs, além do poder público, a governança, né? Que eu quero me referir. Mas é muito difícil, assim, a gente atua por amor à causa, mas precisaria haver mais apoio da Secretaria do Verde, né? Para além da interação, das práticas, dos incentivos a projetos, a gente precisa ter recursos. Então, talvez facilitações por parte do governo, por parte da municipalidade, das subs. Algumas subs são mais cooperativas, outras nem tanto, a gente sabe disso, mas os CADs são essenciais, sim, para a cidade. O papel que a gente faz entre o poder público e a sociedade civil é muito importante. Eu acho que eu falei o suficiente aqui. Estou à disposição para a gente desenvolver as ideias e eu acho que é essencial também a gente ter a noção de que sozinho a gente não vai muito longe. E essas trocas entre CADs também são importantes, né? São questões regionalizadas, mas que a gente consegue trocar muita figurinha também a respeito e aprender muito uns com os outros. É basicamente esse meu recado. Mas, Renê, você, né, respeitou super o tempo, tá, tem uma sobrinha, se você quiser ainda fazer alguma consideração, mas senão a gente já passa para o Flávio. Vou pedir a colaboração de quem está com o microfone aberto para fechar o microfone, né? E no final da fala do Flávio a gente abre inscrição para a gente dialogar com vocês. A gente pode fazer, acho que 3 perguntas inicialmente, vocês respondem, a gente abre mais 3 e a gente vai caminhando assim, ok? Passar a palavra para o Flávio. Bom, ok, então, obrigado pelo convite aí para participar dessa live aqui, dessa gravação, pelo menos, né? Gostei muito do que a Marlene falou e bom, a gente tinha colocado um roteirinho aí para perguntar, né, o que nos motivou a entrar no CADES, né? Eu já participei de muitos conselhos, né? Eu já fui convidado lá para o Conselho Nacional de Saúde, participando, eu já presidi o Conselho Estadual de Assuntos para Pessoa com Deficiência, no Parque Vila Lobos, quando eu era diretor, eu redigi, participei da redação e nós fizemos o primeiro Conselho de Orientação do Parque Estadual, que depois acabou sendo replicado pelos parques municipais. E então, quando eu entrei no CADES, foi por conta de uma praça perto de casa que simplesmente uma emenda parlamentar do vereador qualquer resolveu mudar totalmente a praça, cimentar em cima da grama, fazer um monte de coisas lá que não foi discutido com ninguém, né? Então, quando eu entrei no conselho, foi pensando naqueles conselhos de cidadão que os gregos de Atenas já usavam, que é uma alternativa à tirania. Então foi aí que eu me motivei a entrar para o CADES. Então a gente tem dentro do CADES a questão de ter ações, porque se combate essa alternativa à tirania, como eu falei, mas também ações propositivas, né? Mas também de apoio e diálogo, né? Eu sempre digo que você, dentro das secretarias, dentro da prefeitura, dentro das subprefeituras, por pior que seja o subprefeito, por pior que seja o prefeito, por pior que seja a administração, sempre tem funcionários lá vocacionados para a área pública. Eu separo o que é de governo e o que é de Estado. Para mim, esses funcionários são de Estado e os que vão passando são de governo, né? Então, como que a gente vê a participação social nos assuntos da pessoa com deficiência, assuntos do meio ambiente, né? Eu lido com 2 áreas aqui, às vezes, quando eu misturo a palavra. É fundamental para combater a tirania, justamente, do poder público e aí fazer a roda girar, né? Eu acho uma falsa questão, que eu sempre ouço, essa questão de deliberativo e consultivo. Como eu já presidi conselho, como eu já participei de um monte de conselho, eu acho uma falsa questão. Porque, por exemplo, um conselho, ele vai depender de quem, ao órgão que ele está vinculado, se ele vai dar um caráter deliberativo ou consultivo ou simplesmente nenhum para aquele conselho. Então, o que dá, sim. Desculpa te interromper, é que estão pedindo para fechar os microfones e talvez o do Valdir está ligado. Se todos puderem desligar, a gente agradece. Obrigada.
Tá, ok. Interrupção. Eu estou vendo da Cecília aberto também e de outras pessoas. Gente, eu estou pedindo a ajuda da Claudinha e da Quem Silvia abriu a sala consegue para me fechar o apoiar aqui. A microfone. gente cortou a fala do Flávio. Desculpa, Flávio. Estou Tá. com dificuldade também. Eu estou usando o celular e o computador. Estou com problema no computador. Então, reforçar o pedido da Cláudia, Valdir. Você fechar o microfone, por favor, tá? Mila também. Pode continuar, Flávio. Mila também está aberto. Posso continuar aí? Tem um carro passando aí. Vamos lá, Flávio. Tá, bom, então essa questão deliberativo e consultivo, que nem eu coloquei, que eu acho uma falsa questão, depende de fatores humanos nessa história. A questão de estar num colegiado é muito importante, é muitíssimo importante. Como a Marlene falou, você dentro de um CADES, você discute ideias, você propõe ideias, você faz isso de uma forma comunitária, que é sempre melhor, né? Por outro lado, a gente tem prefeituras, subprefeituras totalmente esvaziadas, né? Subprefeituras não tem nem marceneiro, nem serralheiro. Nossa, nós conseguimos agora, e tanto pelo PLTA, conseguimos que eles colocassem no orçamento serralheiro. E agora a gente vai tentar conseguir que coloque marceneiro. Porque, por exemplo, se um brinquedo quebra numa praça, a prefeitura vai lá e deixa aquele brinquedo quebrado até entrar uma outra licitação para trocar tudo aquilo e jogar aquilo no lixo. Descartar aquilo lá. Então é um negócio absurdo como as prefeituras estão esvaziadas, as subprefeituras estão esvaziadas. A gente entende que as subprefeituras têm que ser valorizadas, né, e muito mais valorizadas para poder funcionar, para tudo poder funcionar melhor, né? E na última reunião que a gente teve do CADES com o pessoal da prefeitura, subprefeitura, a gente ouviu uma coisa interessante. Uma das chefes, até líderes dentro da esfera da subprefeitura de Pinheiros, falou que nós, como CADES, temos muito mais força que os próprios servidores que estão trabalhando lá, né? Então nós temos muito mais força, nós temos conseguido várias coisas dessa forma. Nós, por exemplo, nós temos agido muito por SEIS, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informações. Nós já abrimos 17 desses 6, né? E também criamos um site para transparência do CADES Pinheiros, né? Esses 17 6 são 6 que estão em andamento, 5 foram bem sucedidos, 6 não foram bem sucedidos, né, que foram rejeitados, enfim, teve algum problema lá. Mas assim, nós temos então agido dessa forma. Além das ações práticas que nós temos feito, por exemplo, a prefeitura plantou na nossa região 125 árvores, nós plantamos 191 árvores. Bem mais que a prefeitura. Nossas atas têm as deliberações bem claras, né, bem propositivas, então uma deliberação de uma reunião já é pauta da outra, né, então a gente tem feito dessa forma, e a importância que a gente vê também nisso, né, até eu já tinha colocado nos grupos lá sobre essa questão, o CADES Pinheiros ele ficou fechado em 2021, né? Mas quando você vai ver o histórico dele, esse negócio de ata, em 2017 fez 4 atas, 2018 a 20, uma ata. 2021 nenhuma ata, porque inclusive estava fechado. No nosso mandato nós já fizemos de 10 reuniões, 10 atas, e 2023, 12 atas e 12 reuniões, né? Então a gente tem essa questão de avançar. Agora nós estamos fazendo, além desse plantio, nós estamos fazendo levantamento de árvores removidas e não substituídas no território. Isso está incomodando um pouco a prefeitura, a subprefeitura, mas assim, nós estamos só apenas levantando. Eu passo o link lá para a prefeitura, olha, tá essas árvores aqui que estão, o pessoal está fotografando os berços de árvores cortadas e que não foram plantadas. A gente percebe que está incomodando, mas é para incomodar mesmo, porque é para eles plantarem isso. A obrigação da subprefeitura é esse replantio. Árvores novas é com a Secretaria do Verde, mas assim, fazer isso com a subprefeitura. Então a gente precisa saber também qual a obrigação de cada lado. E agora, para esses plantios novos que a gente vai fazer, a gente vai ter um envolvimento maior da Secretaria do Verde, já está tudo planejado para a gente fazer isso. Nós estamos levantando todas as comunidades que tem, associações que tem, coletivos que tem na região, para que se envolvam nisso, para a forma de mutirão, de fazer plantio, né? Também nós estamos fazendo agora
uma campanha com vídeo que tudo mais que a gente fez para que as pessoas plantem árvores na frente das casas delas. Porque, por exemplo, usando o 156, daí pega o protocolo, manda para a gente tenta acelerar pelo CADES isso, né, atuando dessa forma pelo CADES, e também as pessoas plantando árvores na frente da casa delas, segundo o Manual Técnico da Arborização Urbana da Prefeitura. Né, porque as pessoas têm medo de árvores agora porque as árvores caem e tal. Inclusive no 56 tem muito mais pedidos de remoção de árvores do que de plantio. Então é um negócio assim totalmente absurdo. E a gente está indo na contramão disso, né? Justamente nós estamos fazendo isso. Inclusive nós começamos, eu fiz questão de abrir um C específico sobre o plano de bairro de Pinheiros que a gente vai fazer. Nesse plano de bairro, a gente vai discutir tudo isso que a gente está discutindo, inclusive em sintonia com o Conselho Participativo Municipal, né? Então, que mexe com a questão do orçamento, né? Predominantemente com a questão do orçamento. Então, é isso que a gente está fazendo pelo CADES Pinheiros ali. Bom, fico para as perguntas aqui do que precisar, né? E, enfim, a gente está à disposição. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marlene. Reforçar aqui só um pedido que a Claudinha está fazendo no chat. No início eu não lembrei de solicitar isso de todo mundo, então é bacana fazer uma apresentação também aqui no chat. Então, rapidamente, o nome, se é conselheiro, se é de algum movimento, só para a gente fazer uma atinha, registrar também a presença de vocês, tá? Queria abrir aqui para o diálogo com a Marlene e com o Flávio, e queria organizar com vocês. Então, aqui pelo chat a gente pode pedir a palavra. Eu não estou muito habituado ao Zoom, eu sei que a gente pode pedir a palavra levantando a mão aqui, mas eu não estou identificando qual é o ícone aqui, mas seria importante a gente, então, organizar isso. Então, quem for pedir a palavra pelo chat, né, acho que pode registrar, quero fazer uma pergunta, e aí eu vou administrando. E quem conseguir aqui pelos ícones do Zoom levantar a mão, a gente vai dando a palavra também, tá bom? Estou procurando aqui no chat se alguém já quer tirar alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário. Eu não estou identificando mão erguida, Chicão, né? o Oi. Beni fez uma pergunta. Então me ajuda aí, Silvinha, que eu estou aqui nadando Depois da fala da Marlene, ele perguntou o que seriam essas 3 executivas, como funciona. Obrigado, Silvio. Essa executiva é o nome que a gente dá para a representação menor do CADES para as reuniões na prefeitura, na subprefeitura, diretamente com o representante da subprefeitura e mais 2 pessoas do CADES, que é o coordenador adjunto e o secretário do CADES. A gente tem essa figura do secretário, que é quem organiza as atas, que é quem faz a interlocução mais diretamente, fora daquela reunião mensal. Então, a gente no regimento interno do CADES está prevista essa figura da executiva do CADES, que, na verdade, são 3 figuras, né? O próprio poder público, mais um coordenador adjunto, que é o nome do cargo, e o secretário do CADES. São essas 3 pessoas que ficam mais à frente de algumas questões diretas ali, uma interlocução direta, um bate-bola direto. Não sei se eu esclareci, mas é exatamente isso, a previsão do regimento dos CADES. Se permite, o nosso CADES, o nosso regimento é talvez um pouquinho diferente. A gente usou como base o CADES da Lapa, né? E então a gente tem comissões internas que foram criadas, né? Então cada CADES tem essa. Eu esqueci de falar também, eu sou coordenador adjunto do CADES Pinheiros desde que eu entrei lá, né? Então isso também me dá
é, as providências eu acabo encaminhando, enfim, tem uma série de coisas aí que eu acabo fazendo, né? Mas assim, graças a um grupo bastante coeso que a gente tem também dentro do CADES, né? Isso que é gostoso, fazer em conjunto, comunitário, de forma coletiva, né? Isso, a Marlene tinha falado primeiro do negócio de compostagem, né? É, essa compostagem, Marlene, que a gente faz nas nossas vilas estão um grupo bastante unido ali, nós somos mais ou menos um grupo de 500 vizinhos, né? Então a gente tem um grupo bastante unido, e a gente faz compostagem todo domingo de manhã, a gente já está chegando em 60 toneladas de compostagem, desde 16 de dezembro de 2017 que a gente faz isso, né? Jardim de Chuva, nós fizemos o primeiro de São Paulo, foi até aí um arquiteto alemão, um arquiteto alemão justamente que fez a projeção disso, e nós fizemos, inclusive, reenquadramos algumas ruas ali para fazer canteiros, bastante coisa, mas isso não pelo CADES, necessariamente, isso foi realmente pelo conjunto de vizinhos, né? Tá? Obrigado, Flávio. Aqui no chat, né, depois da pergunta do Beni, a gente tem o Carlo, que pediu a palavra. Oi, Carlo. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Legal. Então, bom, acho que a Marlene cobriu bem, né, enfim, a função do CADES, aí todas as, né, as iniciativas e tudo. Falou também do GT, né, esses grupos internos, né, que às vezes precisa focar mais numa determinada área, então é possível. Isso está tudo previsto, né, dentro do regulamento do CADES, né, que isso tem uma legislação específica para isso. Então, tem alguns protocolos ali que a gente segue, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é dois pontos aí que o Flávio comentou aí, que eu acho que é extremamente importante a gente conseguir essa integração entre os CADs, viu? Porque é, é assim que a gente consegue reforçar mais. Como foi falado aí também, tem alguns CADs que não tem, a subprefeitura não dá o apoio, ou o subprefeito não se envolve tanto com a questão, e se a gente não tomar frente, né? Quer dizer, não forçar um pouco a barra, a coisa não acontece, né? E Flávio, só aproveitando aqui a oportunidade, eu acho que a Silvia já tinha me falado desse material, desse site que você, né, que você organizou aí para fazer essa gestão de árvores. Esse é um exemplo típico de uma integração possível, né? Quer dizer, eu estava até comentando, acho que com a Marlene, né? De trazer, vamos dizer assim, se o CADES Vila Mariana consegue também inserir nesse seu, assim, no sistema que você montou aí, para a gente tentar aproveitar essa sua experiência aí de Pinheiros, viu? Porque aqui em Vila Mariana também está em déficit a parte de plantio de árvores também, né? Então é uma forma de forçar um pouco a comunidade para, né, assim, para cobrar da prefeitura esse plantio mesmo da, né, da Secretaria do Verde também. Então, esse é um ponto que eu acho legal a gente trabalhar bastante essa integração entre os CADs, né? Enfim, em Vila Mariana a gente tem interação aí com vários, né? Então, é sempre legal, isso daí enriquece bastante e reforça de compartilhar as experiências. Às vezes, a dificuldade que um CADs passou, o outro está ainda no começo, tudo a gente pode transferir isso, dar uma força também. E outra coisa que eu acho que seria legal comentar também, reforçar, é isso que foi a Marlene falou, mas eu queria só ressaltar essa prática de comunicação, de diálogo que a gente vai desenvolvendo nos CADs, entende? Isso daí é uma forma de interagir, porque a gente não está muito habituado com esse trabalho coletivo, né, de compartilhar ou de discutir um tema em conjunto, né, vendo sempre o viés do munícipe, né, que eu acho que é importante. Porque no final das contas o CADES eu acho que é isso, né? É uma ponte entre a sociedade civil propriamente dita, né? Representando junto ao subprefeito. O subprefeito é o presidente do CADES, então ele tem a obrigação dele, tá? Isso está previsto também. Então, ou seja, é o que é feito nas reuniões do CADES, isso é registrado em ata, e se houve algum comprometimento, ele vai ser cobrado por isso também, né? Então, acho que é uma forma também, embora não seja deliberativo, né? Mas a gente tem como pressionar, como atuar bastante assim direto. Nós temos conseguido várias coisas lá no CADES Vila Mariana por conta disso. Ainda essa semana mesmo tivemos uma reunião com o subprefeito, nós vamos fazer um plantio agora no dia 17, vocês todos estão combinando, né? Estão convidados, a Silvia eu acho que já colocou no grupo do Fórum Verde lá, né? A chamada, ou seja, isso é forçar um pouco a barra também da prefeitura, a jardinagem, o pessoal da poda, né? Nessa última reunião estava lá a Lisle, que é engenheira agrônoma da SUB,
Ou seja, a gente consegue fazer um trabalho assim que traz algum retorno imediato, prático mesmo, né? Sempre com o objetivo de levar essa sensibilização aí para os munícipes, né? Para eles também tomarem parte no processo, né? Quer dizer, não ficarem como assim passivos, né? Na situação. Eles também são donos, né? Quer dizer, todos nós somos responsáveis pela área pública, né? Então, são essas colocações que eu queria colocar aí, só para reforçar um pouco aí. Obrigado. Viu? Obrigado, Carlos. Flávio, Marlene, querem comentar? Bom, quanto ao levantamento de árvores que o Carlos falou, eu posso ajudar sim, mas assim, cada documento é para uma subprefeitura, né? Porque a gente coloca lá a subprefeitura de Pinheiros, mas é uma coisa bem simples, eu uso sempre os aplicativos do Google, né? Então, eu coloco lá no Google Documentos uma foto do padrão de tamanho padronizado que o pessoal me manda e o endereço daquilo lá. Né? Basicamente é isso. E quando eu tenho informação de alguma árvore que foi plantada ali, eu coloco e o assunto está resolvido. Né? A única coisa que eu faço é isso. O pessoal vem me mandando pelo WhatsApp, eu vou colocando lá. Né? É basicamente essa fala. A outra coisa, eu acho, inclusive, que assim como a gente teve aqui perto da gente aqui, a Praça Pôr do Sol, que acho que muitos conhecem, que durante a pandemia ela foi cercada, colocaram um tapume na frente, cercaram essa praça, a revelia da própria população, todo mundo ficou revoltado até quando viu esse cercamento lá. A própria arquiteta que projetou ficou bastante, a Rosa Clias ficou bastante chateada com isso. E o que eu estava querendo justamente para esse ano, se a gente conseguisse uma maneira de fazer isso, é de que todas as revitalizações de praças passassem necessariamente por uma vistoria do CADES antes. Né? Que pudesse o CADES examinarem essas revitalizações. Né? E isso seria fundamental, eu acho. Né? E eu já tentei isso lá, nós já tentamos, quando eu falo, a gente já tentou isso na subprefeitura, já criaram um pouco de dificuldades ali, porque isso não chega de uma forma ou outra. Tal. Mas se algum dos CADs conseguir alguma forma de fazer isso com que tenha uma maneira de ter acesso à revitalização das praças antes que elas sejam feitas, seria muito bom. Por isso seria um conhecimento seria muito bom passar para os outros CADs, inclusive para o nosso aqui. Tá? Nós vamos tentar esse caminho aí, porque é uma região com muitas praças, né? E essas praças sempre são revitalizadas desse jeito. Chega lá, um negócio para fazer uma reforminha mínima, 1 milhão e pouco, superfaturado, e muitas vezes que você percebe que é superfaturado, já fui gestor público, eu sei que está superfaturado aquilo, mas assim, sem passar por ninguém, né? E se somos eleitos pelo CADES, acho que a gente tem esse direito de ter esse conhecimento prévio, né? Posso completar aqui um pouquinho? Ainda sobre a questão de arborização, eu entendo que as subprefeituras teriam o dever de passar aquele relatório que é feito um relatório anual só que passam das árvores suprimidas, plantadas e tudo. Então, isso aí é algo que a gente tem que exigir, não é pedir, exigir das prefeitas das subs que façam para a gente. Eu acho que a gente levanta, é isso que eu falei, quando os CADs precisam de maior apoio e incentivo. Os dados precisariam, e os indicadores precisariam estar à disposição do CADES. E a gente não tem que tirar o leite da pedra. E eu vejo que o grande desafio das próximas gestões de CADES é fortalecer exatamente esse tipo de informação de base. Um conselho de meio ambiente tem que ter os dados para lidar. Aí a gente tem que arrancar o leite da pedra e descobrir, fazer um levantamento fotográfico, tudo das árvores que caíram. Eu acho que era o dever da prefeitura fazer isso. Assim como é dever da prefeitura fazer o replantio no caso das suprimidas, então é um trabalho que o Fórum Verde vem desenvolvendo e vai evoluir nisso, de debate do tema arborização, por todos os desafios que representa na cidade, né? Arborização viária, ou das praças, dos parques, enfim, seja lá o contexto que for, porque eu entendo que a forma como a gestão é blindada um pouco, então a gente fica refém dos dados que a gente não tem e a gente vai percebendo as coisas, cada um no seu território,
ao passo que isso deveria ser automático. Assim, o CADES não deveria brigar para conseguir dados, oficiar, e deveria ser muito, muito claro onde é que você encontra os dados, né? Então, já o SAMPA tem georreferenciamento, mas eu discuto se basta, eu acho que não basta, né? A gente não fica sabendo, inclusive a gestão das árvores, como que elas são mantidas, que aí tem a ver com o dia a dia da prefeitura, tem as questões com a Enel, tudo mais, as interfaces, tem a gestão de resíduos das árvores, que a gente entende que deveria haver uma política mais clara, e a lei do Natalini, né, a lei Pampa, que fala do uso das podas para geração enfim, me fugiu a palavra, o poda triturada, né, que vai para as hortas, poderia ir para as hortas, enfim, é todo um ciclo ambiental que deveria acontecer de resíduos que não acontece, e tudo ligado às árvores. Então, assim, desde o plantio até o aproveitamento da poda, a gente tem que cavar a unha as informações, é muito difícil mesmo. Nesse ponto, é algo que os CADs poderiam melhorar como um todo. E alguns têm muita mais dificuldade. A gente está tendo que lutar muito por esse tema. Eu estou vendo um monte de mãozinha levantada, vou parar. A Paula está aí na sequência também. Obrigado, Marlene. Para a gente organizar, Paula, depois o seu Hélio, depois o Beni. Paula? Tem mais Oi, uma, gente. Chicão. A Cláudia da Associação Sajama. Joia. Paulinha? Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou pesquisadora, né, da FAUSP, eu estou pesquisando justamente a questão da participação e gestão dos parques urbanos, então me interessa, eu estou focando mais nos conselhos de parque, mas me interessa muito entender também a relação dos CADs regionais, né, que eu percebo que tem uma força por estar ali mais próximo do território, com o CADão, né, esse CAD municipal, que vai ter acesso ao orçamento, tem um poder de pressão maior, talvez. Eu queria entender como que se dá essa relação, se existe essa relação, né? E também, indo no que o Carlos falou, da integração entre os vários CADs regionais, né? Se o CADão também trabalha com essa função de conectar essas várias iniciativas que acontecem espalhadas nas subprefeituras e se eles integram, né, todos esses CADs, e ouvir um pouco da experiência de vocês, de como que é essa relação. Obrigada, gente. Obrigado, Paula. Marlene e Flávio, querem comentar? Bom, posso. Bom, Marlene, você primeiro, então. Não, pode falar, porque você até falou da relação com o CADão agora, recente. Não foi bem com o Cadão, né? Quer dizer, a gente, com a Secretaria do Verde lá, o Cadão. Aliás, eu achou horrível esse negócio, o CADES ter dois. Seu, CADES e CADES regional, podia ter outro nome, talvez, né? Esse Cadão. Mas, assim, a pergunta da Paula, acho que eu ia anotar aqui, acabei distraindo um pouquinho, por isso que eu queria que a Marlene falasse primeiro, na verdade. Marlene, se você puder falar aí, eu Não, já tá me bom, oriento aqui. tá bom. Paula, olha, a gente tem as portarias específicas, né, que colocam as devidas pedrinhas nos seus lugares aqui. Mas nós, do CAD de Jabaquara, a gente não tem uma relação com o CADão. Eu posso te falar, em 2 anos de atuação, não houve relação com o CADão em hipótese nenhuma. Então, eu te diria que é bem regionalizado. O máximo que a gente chegou foi uma articulação com o CAD Santo Amaro, com o CADES Campo Limpo, através da Rosângela, né, que eu citei, CADES Ipiranga, a gente entrou no assunto pátio de compostagem, mas em nenhum momento o Cadão, a gente teve essa interação com o Cadão. Isso é a minha experiência, outros conselheiros do CADES Jabaquara mesmo poderiam falar outro tipo de informação. Entendo que o Cadão tem sim o poder deliberativo, tem um poder maior, a gente tem um poder consultivo, né? Mas é o que o Flávio falou, isso é muito relativo, eu concordo com ele que isso é um rótulo, né?
Porque a partir da hora que você tem um conselho e você está lidando com representatividade numa determinada esfera pública, você não pode ter essa distinção, porque agora, isso muda a respeitabilidade, isso eu posso falar. Então, você ter poder deliberativo ou consultivo ou influenciador, ou o que quer que seja, isso muda a respeitabilidade. Então, os CADs muitas vezes não são devidamente respeitados por conta de serem apenas consultivos, mas a gente realiza coisas, né? Então, a gente, inclusive, escuta dos próprios conselheiros: o CAD só deveria ajudar a fazer acontecer, e não fazer. Aqui a gente fez um jardim de chuva, a gente projetou um jardim de chuva, a gente buscou a parceria, a gente obteve a parceria, a gente construiu, projetou, construiu e acompanha, e monitora. Então, a gente faz. Agora, tem outros CADs que não têm esse perfil, enfim, a gente vai muito da gestão, o que eu posso falar, o desempenho de cada CADs. A gente troca muita figurinha, aprende, mas eu não posso, do Cadão, assim, relação nenhuma, pelo menos que eu me lembre, nenhuma situação. Teve uma representante que era ligada no tema que a gente precisou falar, mas assim, não teve nada de prático vindo dali, que a gente consultou, uma questão séria de arborização em frente ao Parque do Nabuco, a gente teve uma devastação, crime ambiental lá muito descancarado, esse assunto foi parar lá, foi citado lá por uma das conselheiras do Cadão, mas eu não tive retorno dos desdobramentos, então parou por aí. Eu só, então, completando aquilo que eu não tinha falado lá, eu acho que os cards também dependem muito de quem o compõe, né? Que é o perfil dos conselheiros. Então, mão levantada para falar? Só respondendo essa questão, Valdir. E também com relação ao Cadão, porque eles de vez em quando promovem alguns cursos, alguma coisa assim. Eu participei de alguns, de um ou outro só, e a impressão que me dá é que eles querem, como são governo, eles querem que jogar a responsabilidade de fazer justamente para o CADES. E o CADES, muitas vezes, a função dele é fazer a roda girar, a roda da própria prefeitura, né? Então, existe às vezes alguma coisa de jogar a responsabilidade para o CADES quando é responsabilidade deles próprios, né? Então, eu não gosto muito dessa linha que muitas vezes esse cadão adota, né? Esse cadão são as pessoas desse grupo. Então, basicamente isso que eu queria só complementar. Vocês Flávio, só um permitem que eu segundo, faça uma observaçãozinha sobre o Cadão, sem querer, claro, furar a fila de ninguém, senão eu espero a minha vez. É sobre o Cadão, Ana? Se é específico, É sobre o Cadão. eu vou pedir licença para quem está inscrito, só para você fazer essa complementação, pode ser? É só sobre o Cadão, eu queria falar na mesma direção em que falou a Marlene, que vocês estão colocando, assim, né, em 4 gestões de conselho de meio ambiente, eu nunca vi o Cadão interagir conosco e nem tomar alguma decisão ou reforçar a nossa luta ou brigar por alguma coisa que nós estávamos querendo. Eu acho o Cadão totalmente desvinculado dos CADs regionais. E os CADs regionais são infinitamente mais eficientes do que o Cadão. O Cadão não faz nada, trocando em miúdos. É isso, só isso. Joana, obrigado. Turma, eu vou agora, acho que segurar as inscrições é melhor, né, para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade aí de garantir a fala de todo mundo. Ó, o Hélio está inscrito, na sequência eu vou passar a palavra para a Cláudia, que no chat já tinha pedido a palavra há um tempo. Então, o Hélio, a Cláudia, depois a gente segue com o Beni, com a Silvia e com a Suzana. Então, a gente faz 2 perguntas, vou pedir para a Marlene e para o Flávio, então, se concentrar nessas 2 perguntas. Vocês respondem as 2 e aí eu abro para a gente também fazer as outras 3 perguntas na sequência, tá bom? Hélio? Boa noite, pessoal. Confirmando aquilo que a Marlene falou, o CADES, também do Butantã, não é informado dos cortes de podas na regional, né? E
dentro do trabalho da doutora Renata Esteves, ela descobriu que tem uma lei, eu coloquei nas informações ali do No lado, chat, no chat. no chat, é a Lei 10.919 de 90, que 10 dias antes de qualquer poda ou corte, exceto urgente, a prefeitura tem que consultar os moradores diretamente envolvidos com a poda, remoção ou corte, e as pessoas interessadas têm 6 dias para recorrer disso, né? E acontece que ela faz essa informação no Diário Oficial, só que coloca apenas a rua e nenhuma mais outra informação. Então, nós precisamos esclarecer isso. E nós também precisamos ter informação acerca das reposições, que lá não constam, e, inclusive, as reposições consolidadas. Não adianta plantar, morreu e ninguém faz nada com isso, né? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Hélio. Cláudia, sua pergunta. Boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, Flávio. Eu primeiro quero agradecer aqui publicamente ao Flávio, representando Pinheiros. O trabalho de compostagem que vocês fazem é maravilhoso e o Jardim Marajoara está compostando 8 toneladas por ano. Aprendemos com vocês. Vocês ensinaram e vieram implantar junto com a gente. Então, além do trabalho bacana de vocês, está espalhado aí por São Paulo. Isso é uma coisa que eu queria pedir licença para agradecer. A segunda coisa, Marlene, a questão da falta de fornecimento de informação no CAD de Santo Amaro é exatamente igual a tudo que você colocou. Eu não sei te dizer quantas atas do nosso CAD já estão constando, a gente implora para que nos forneçam essas informações para a gente poder fazer os planos e não chega. Então, eu não sei o que a gente vai fazer, gente, mas acho que tem que ir junto, porque, pelo visto, o problema é para tudo quanto é lado, né? E a terceira questão que eu queria colocar para vocês, o Flávio estava falando sobre plantios, né? O que está acontecendo no CAD de Santo Amaro? A gente acabou conseguindo o contato do responsável do plantio da Secretaria do Verde e descobrimos que eles têm metas em todas as subprefeituras, eles têm metas de número de árvores a serem plantadas por mês, e eles não sabem aonde plantar. Então, qual o papel que Santo Amaro está fazendo aí? Eu quero partilhar essa experiência com vocês, que talvez sirva para os outros CADs. A gente descobriu os pontos onde a gente está abordando a comunidade, a gente está visitando os locais, então a gente descobriu áreas que estão sem vegetação, a gente descobriu que cabem frutíferas nativas nas escolas, nós estamos fazendo um trabalho nas 400 escolas de Santo Amaro, Jabaquara e Cidade Ademar, para implantação, ainda por cima acompanhado de trabalho pedagógico. Né? Então, assim, o que a gente percebe? Está tudo errado, isso tinha que ser automático, tinha que partir da Secretaria do Verde para a comunidade, mas não parte. Então, a gente arregaçou a manga, nós estamos saindo atrás, a gente vai passando cola. Aqui cabe árvore, você vai lá? Vai, a Secretaria do Verde chega e faz o plantio. Em relação a Marlene tinha colocado uma dúvida sobre a continuidade quando é feito esse plantio, né? Que a gente não tem essas informações, isso é um absurdo, gente. Eu sei, por ter sido aluna do cara que faz o plantio na região. Isso está errado, não é assim. Eu tinha que, como munícipe, ter o acesso, né? Mas deixa eu te falar, quando é feito o plantio pela subprefeitura, naquelas empresas contratadas que removeram uma árvore, vai lá e planta outra, o contrato só prevê que eles plantem, virem as costas e vão embora. Então, essas mudas, nem 50% delas sobrevivem. Quando o plantio é feito pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, eles têm um plano de 3 anos, em que eles retornam na muda plantada a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 4 meses no segundo e terceiro ano, o que garante a longo prazo
melhor a durabilidade dessa muda. Inclusive, que se na visita seguinte eles verem que morreu a muda, na próxima visita eles trazem uma nova muda para substituir aquela. Então, inclusive, essa é uma questão que acho que todos os CADs precisam saber, para cada um da sua forma e no seu CADs reforçar com o seu subprefeito. A atual lei obriga que as subprefeituras, quando contratam uma empresa para fazer remoção, também a empresa se comprometa a fazer o plantio substitutivo. Se este plantio substitutivo ordinário não vai viver a muda, não precisa pôr no contrato. Isso precisa ser removido dos contratos, porque se foi feito um plantio substitutivo pela empresa terceirizada, a Secretaria do Verde não pode chegar lá e botar mais uma muda. E fica sendo considerado que foi replantado e não vai vingar, gente, nem 50% dessas mudas vingam. Então, a gente precisa pedir para os nossos subprefeitos que consigam, junto com a Prefeitura Central, que mude este contrato, e quem faz o plantio repositório seja a Secretaria do Verde, porque a Secretaria do Verde tem essa responsabilidade durante 3 anos de fazer a manutenção. Então, esse é um canal aí que eu acho que cada um pressionando de um lado, a gente consegue que a Prefeitura Central mude o contrato, porque aí a gente tem mais chance das mudas sobreviverem, né? Enfim, gente, eram essas 3 coisas que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Então, gente, para a gente retomar, Flávia e Marlene respondem, comentam aí a pergunta do Hélio, né, a colocação do Hélio e da Cláudia. Na sequência, o Beni, a Silvia e a Suzana. Depois, no chat, a gente tem Maria Angélica e Valdir, que fizeram também perguntas, aí eu repasso aqui, tá? Beni? Beni não, desculpa. Marlene e Flávio respondem primeiro, depois o Beni. Desculpa, gente. Vou falar bem rapidamente para dar tempo de todo mundo se colocar aí. Questão que o Hélio colocou da lei, é fundamental fazer valer essa lei. A doutora Renata já tinha falado num evento do Fórum, Renata Esteves, né, da importância dessa lei 10.919 de 90, ou seja, o que nos leva a perceber que a importância de ter alguém ou pessoas ligadas ao meio jurídico, né, é muito importante, porque está tudo lastreado em lei e a gente tem que fazer valer, às vezes está lá. Então, a gente não tem que inventar roda, mas tem que fazer a coisa acontecer. Então, o seu Hélio, é isso aí mesmo. A gente sabe e tem falado dessa lei. Os trâmites acontecem, a nossa... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Marlene. Sim. Alô, todos. É que pulou um Seu gato, gente. Seu gato passou aqui pela frente, mas está tudo bem. Não, ele pulou, simplesmente ele pulou em cima do teclado. Absurdo. Espera aí que eu sumiu todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Ele pulou em cima do teclado, gente. É uma coisa absurda. E se jogou. Bom, eu vou ser breve. Do seu L é isso aí mesmo. E que a Cláudia falou, é excepcional, é isso aí. A questão dos trâmites da Secretaria do Verde, o quanto a Secretaria do Verde precisa estar mais presente. E a gente pode realizar a questão das escolas, do plantio nas escolas. Aqui no Jabaquara a gente tem também uma ação com a Secretaria do Verde. Algumas coisas estão acontecendo, mas a gente tem que realmente fazer um papel que seria deles, de serem propositivos, e acaba havendo uma certa inversão. Tem total razão. É isso. Como no caso do CADES Pinheiros, como ele estava inativo em 2021, ele ficou fechado por mais de um ano. Quando nós pegamos o CADES, a gente começou praticamente do zero. Então tem informações ali que a gente não sabia. Quando a gente foi criar o projeto lá de plantio de árvores, né? Porque Pinheiros perdeu, a gente fez um levantamento lá pelo Cidade Aberta, né?
que de 2019 a 2022 nós perdemos 3.008 árvores. Foi a região que mais perdeu árvores, porque justamente foi a região que mais teve verticalização. Então, por exemplo, aquelas casas que tinham árvores nos seus quintais e tudo mais, isso tudo foi embora, né? E não tem como plantar tanta árvore na frente das casas, nas casas dos prédios ali que foram construídos, né? Então nós perdemos 3.008 árvores. Isso vai ser dura essa reposição. A única forma que eu vejo realmente é as pessoas começarem a plantar árvores nas casas, na frente das casas delas. Tanto que tem um vídeo até que eu faço de ter mesmo uma casa com 5 metros de frente, ela pode plantar entre uma casa e outra, fazer poda lateral, aquilo não vai atrapalhar o portão nem o carro para entrar, né? É isso que a gente tem que acabar falando para as pessoas, né? Então, assim, tem quanto à lei, é fundamental, acho que essa lei é fundamental, depois pegar os dados direitinho dela para a gente poder também pressionar com base nessa lei. Não sei se é o caso de a cada 2 meses, depois que os conselheiros tomarem posse, a gente, cada 2 meses ou um mês mesmo, a gente fazer uma reunião entre os conselheiros organizados pelo Fórum Verde, né, entre todos os CADs aí, que seja de meia hora, 40 minutos, para a gente poder inteirar sobre as coisas e trocar essas figurinhas, né? Questão dos plantios, quer dizer, manutenção das áreas. Então a gente, voltando, a gente levou um tempo, inclusive, para aprender que, por exemplo, os novos plantios são feitos pela Secretaria do Verde, mas os plantios de reposição são das subprefeituras. Só que as subprefeituras, elas estão, na verdade, sem condições de fazer muita coisa, né? Então, mas assim, é a responsabilidade deles, eles não se misturam nessas responsabilidades deles. De fato, a Secretaria do Verde tem muito mais cuidado com a manutenção depois que planta, tem essas regras que foram ditas aí, e a subprefeitura não me parece que tem. Então, a única forma que eu vejo é de a gente realmente fazer essa fiscalização, esse controle social aí, das pessoas irem mandando fotos, a gente vai juntando isso. Se por um acaso descobrir que os caras não vão tomar providências, que isso não vai ser feito, mandar para o Ministério Público, né? Eu acho que esse é o caminho a fazer. Se não tomar providência, mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai colocar isso. Eles morrem de medo do Ministério Público. Nós já falamos em reunião sobre essa questão do Ministério Público, o pessoal não, deixa disso, aqui e tal. No instantinho resolveram um monte de coisa, só de falar que é para o Ministério Público, porque eles não estão acostumados com esse tipo de abordagem, né? Então, assim, é interessante a gente estar, de repente, trocando essas figuras por conta disso, para esse conhecimento que a gente levou as duras penas para conseguir. Levamos um ano para conseguir a relação das praças da região, porque ninguém tinha essa relação, ninguém na prefeitura. A gente foi conseguir depois com um arquiteto que trabalhava num cantinho lá da praça, que tinha sido jogado. Ele, por um acaso, alguém conversou com ele falou que tinha, depois ele mandou para a gente. Mas foi desse jeito que a gente tinha a relação das praças daqui de Pinheiros. Não tem. O GeoSampa, ele foi criado em 2020, nunca mais foi atualizado, não tem os dados ali, deveria ter. Deveriam estar os dados ali das árvores, deveriam estar um monte de coisa, mas não estão, né? Então a gente tem várias coisas que a gente precisa realmente se organizar e dar transparência nas coisas que vai descobrindo. Foi a ideia do site, o website que é tão fácil fazer também, que é aquele Linkfly, é gratuito, você faz aquilo, a gente coloca quantas pessoas, quem somos, o que propomos, as nossas ações, todas as nossas atas, todas as nossas, enfim, questões estão todas lá, né? Tudo que está nesse site, né? Então a gente precisa trocar essas figurinhas realmente, tá? Obrigado, Flávio. Então a gente abre agora, né, uma sequência de perguntas. Então, Beni primeiro, depois a Silvia, depois a Suzana. Beni? Opa, obrigado, boa noite. Bom, agradeço aqui, né, por essa união aqui, né, de conselheiros, né, nos auxiliando aí ao CADES. Eu sou candidato aqui da Penha, não, sou Prefeitura Penha, e quero fazer aqui algumas, na verdade, aproveitar para parabenizar a fala da Marlene, né, quando ela disse que a questão é a base, né, que a gente precisa estar juntando, né, o CADES com a base. E aí, dentro de uma proposta da Frente Humanista
que a gente, de uma proposta de democracia direta, né, que eu faço parte, que é Avançar Resoluto, está fazendo uma cartilha, já está em produção, né, tem já as primeiras páginas, para destinar, né, a todos os conselheiros, aos conselhos, nas escolas, aos funcionários da prefeitura, que vai abordar toda uma questão ecossocial, né, e essa cartilha chama Vizinhos da Praça. Ela vai estar também vinculada a um site que vai estar ajudando essas pessoas da praça, né, de todas as praças da cidade, montarem seus grupos de proteção e regeneração ambiental para revitalizar as praças ou qualquer outro terreno, né, nessa abordagem, né, ecossocial de buscar autonomia e alimentar, de falar que está no sentido de atacar a questão da fome, né, e fazer um grande projeto agroecológico dentro da cidade através dessas praças, né. E essa cartilha, então, ela está explicando também quais são, a gente pretende colocar, assim, os plantios básicos, né, que a gente pode fazer. Então, para auxiliar todas essas questões que a gente tem de falta de intermediação, né, com a administração pública e os interesses da população. Então, a partir do momento que a gente tem esses GPRAs, esses grupos de proteção e regeneração ambiental, cuidando das praças, juntando os vizinhos, a gente vai por um passo de formar assembleias populares nos próprios bairros. E a partir daí, a prefeitura já sabe, já que não vai ter mais perda de plantio, ou não vai ter mais contratos ilícitos, mesmo porque a gente vai ter que fortalecer, que contrate empresas dos bairros que estão voltadas com esse olhar regenerativo. Então, a gente começar a fomentar, Avançar Resoluto, inclusive, tem uma vertente de pensamento de economia regenerativa, utilizando a internet, né, a chamada Web3, essas interações aí descentralizadas, né, produção de criação de tokens, né, de benefícios das pessoas que estão recebendo voluntariamente, estão fazendo algo voluntário, mas também receptivo, né? Ela vai receber contribuições por aquilo que está fazendo voluntário. Essa contribuição faz parte dessa rede de economia da abundância, né? E que é regenerativa. Então, um passo, né? Eu acho que seria muito importante, né? Acho que a gente juntar esse momento aqui, que a gente vai estar trabalhando, para colocar cadeiras, né, no CADES, que não são todas, né, que estão sendo preenchidas. O interesse, ele é menor, né, da população, mas a gente aproveitar, então, esse momento para fortalecer a democracia direta, ou seja, da base mesmo, do bairro, daqueles que estão cuidando do seu local, para, aí sim, entrar na democracia participativa através dos conselhos de forma resolutiva. Então, isso que a gente chama de um avançar resoluto pela democracia direta, forçando na própria base a aplicação das políticas públicas sem churumelas, rápido e efetivo e com propostas populares que vêm de baixo, sem licenciaturas com grandes empresas, sem conchavos administrativos, políticos, e ficar passando de uma secretaria para outra. Não, já está resolvido aqui, é só dar o aval, ajudar, fazer com que tenha esse contato ecossocial, né, na base com os funcionários, né, porque muitas vezes os funcionários são obrigados a fazer coisas bárbaras, porque não existe uma intenção desde cima, desde os supervisores, de ter um contato, né? Então, a gente pede árvore, as podas morrem, com poda você mata a árvore, não aproveita a biomassa delas, né? Trata como se fosse lixo, né? Eu mesmo, numa praça que fiz um plantio de um canteiro biocinérgico, que chama, no dia seguinte a prefeitura jogou fora, achando que a gente pediu para jogar as podas da calçada, e entrou dentro da praça, já estava bonita, e que nós mesmos fizemos a revitalização, né? E a partir dessa praça aqui, então, começou a surgir essa ideia dos vizinhos na praça.
Então, eu vou simplesmente aqui passar a palavra, né? Sou feliz, né, de estar participando dessa iniciativa aqui com esses conselheiros Alcades e que a gente possa espalhar para todos os conselheiros, para todos os conselhos municipais, a visão ecossocial, porque essa questão ambiental é em primeiro lugar, né? E é uma questão de acabar com a fome. E aí eu também queria falar assim, autonomia alimentar, autonomia de água, a gente restabelecer as nascentes, os controles das nascentes de todos os bairros, trazer de volta a água gratuita e comum para o povo, e pensar que as nossas moradias também devem ser reconfiguradas para um saneamento ecológico, para também produção alimentar, para o esfriamento da cidade. Então, tem jeito, se a gente se unir de verdade, a gente vai conseguir derrotar essa barbaridade degenerativa e vai começar a regenerar de fato, e as cidades vão ser um grande modelo de liberdade para esse mundo de guerra, de violência, de dominação, né, através de todos os meios. Então, muito obrigado. Então, Avançar Resoluto, tá aí, também eu deixei aí o link dos ecossociais, dos conselheiros ecossociais, quem quiser tá somando e a gente vai fazendo aí essa conexão. Obrigado, Beni. Passar a palavra para a Silvia, depois a Suzana. Boa noite. Eu queria mais só complementar quando fizeram a colocação entre CADES e CADão, né? Uma coisa que eu sinto muita falta, né? Eu já fui conselheira do Parque Ibirapuera, e na época não existia uma conversa entre parque e CADES também. E é uma coisa que eu acho que também a gente tem que trabalhar mais, além dessa conversa entre os CADES, né? Os CADES de cada área, com os seus parques, com os seus conselhos gestores. Então, é só uma colocação, mais do que uma pergunta. Obrigado, Silvinha. Suzana, e aí Marlene e o Flávio comentam as intervenções e as perguntas, tá? Suzana? Então, boa noite. Eu sou aqui do Caxingui Butantã, da rede ambiental. E eu também, assim, na verdade, a Paula já falou, outras pessoas já falaram. Não há uma interação entre os CADES, não há reuniões periódicas entre todos os CADES, né? Isso que eu queria perguntar depois para vocês. Acho que vocês já responderam que não. Até o Flávio falou que, de repente, o Fórum Verde poderia ser um lugar de aglutinação. E também, vocês falaram, parece que não tem acesso aos técnicos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? Isso é outra questão que eu queria saber para se informar sobre algumas questões. E dentro do que o Beni falou, porque se falou muito em rearborização e alguma coisa de parque, mas não se falou nas áreas de preservação permanente, se tem algum tipo de trabalho, porque realmente é uma coisa que está totalmente estrangulada e não tem como a gente trabalhar enchente sem pensar nisso, né? Inclusive, agora, com a lei de zoneamento, nas zonas de estruturação urbana, tem muita ZEU em área inundável. Enfim, você vai passando nos lugares, agora hoje mesmo eu passei ali na Avenida Caxingui e já estão construindo um prédio numa zona inundável, que antes era o SP, alguma coisa, era aquele que queriam mudar para próximo do Parque da Previdência e foi embargado. Era uma coisa horizontal, que não tinha muita estrutura para baixo da terra, mas o que vai acontecer é que cada vez mais a gente vai ter grandes estruturas em áreas de charco ou mesmo museus perto de áreas de APP ou de nascentes, né? E se vocês acham que dentro do CADES dá para fazer alguma coisa sobre isso,
É isso, obrigada. Obrigado, Suzana. Marlene, Flávio? Ok. Bom, vou começar pela última aí. Alguém colocou no chat que já existe uma reunião do Cadão, mas eu acho que tem que ser uma reunião que não seja muito chapa branca, né? Porque senão fica muito complicado. Acho que é legal a gente fazer uma reunião de CADES, dos conselheiros do CADES, sem essa questão. Jogar. Eu fiquei sabendo na última reunião do CADES uma coisa que eu não tinha ideia, porque tem aquela lei do Nataline lá, que quando você poda alguma árvore, alguma coisa, isso vai, enfim, tem um uso aquilo, isso não vai para o aterro e tudo mais. Não é isso que é feito. Eu fiquei sabendo que em Pinheiros isso vai direto para o aterro e que se por um acaso pararem para entregar isso, que seja para um escultor, eles podem ser punidos. Né? Eles podem ser punidos. Então eu fiquei surpreso com isso. E agora a solução disso é porque eles trabalham na base de atas, né? Então a gente tentar mudar a ata para esse ano para poder resolver esse negócio, para que seja reaproveitada essas podas aí trituradas, servir para as praças, enfim, para um monte de lugares. A gente tem uma destinação correta dessas árvores, estão indo para o aterro. Né? Isso a gente ficou sabendo na última reunião. Eu confesso que eu não sabia disso. Eu achei que a lei do Natalino estivesse prevalecendo. Depois a Silvia colocou bom, parques e os CADs, né? A gente não tem, na verdade, muito parque municipal aqui na região de Pinheiros, né? Mas assim, o que eu vejo dos conselhos hoje são muito diferentes daquilo que a gente tinha de conselho. Hoje o conselho perdeu muito a importância dos parques, esses que foram concedidos, né? Então o que foi concedido ficou uma coisa que é para, ou se não tiver lucro, se não propuser alguma coisa que dê lucro para a concessionária, simplesmente não vai para frente. Essa é a visão que eu tenho dos CADs, dos conselhos, né? Não sei como é que poderia ser resolvido isso. Depois, a associação aos técnicos, a gente tem tido contato lá com técnicos muito bom. A Cira, que acho que todo mundo conhece, que é uma pessoa super dedicada, né? Cira Malta, que é uma pessoa muito querida. E tem uma jovem também que é muito talentosa, assim, muito preocupada com as coisas, que cuida dessa parte da urbanização, que é a Bianca Previato. Né? Não sei se vocês já conhecem a Bianca, mas ela é uma técnica, assim, mas muito dedicada, já veio às nossas reuniões, tudo, para a gente poder conversar com ela, que a gente inclusive quer avançar em alguns projetos de plantios aí na nossa região. Né? Só voltando à questão, aquele plantio que nós fizemos não teve nenhuma árvore da subprefeitura, né? nem da prefeitura, nenhuma árvore. 191 árvores que a gente conseguiu via uma ONG que a gente conseguiu. Mas porque a gente não sabia que a subprefeitura, que ficou quietinha lá, o coordenador do CPO lá, ficou quietinho, a gente achou que ele fosse dar a parte dele de árvores ali, simplesmente não deu e nem poderia dar. Então, a gente aprendeu nessa daí, para esse ano a gente não vai cair nesse erro, né? Tá, sobre a fala do Beni, essa questão da cartilha, eu gostaria de falar o seguinte, que qualquer iniciativa que venha trazer educação ambiental e que possa ser replicada é interessante. Então, de repente, é um material que pode ser replicado para todos os CADs, seria bacana. Outra coisa, o conhecimento, Beni, que você falou dos processos da natureza, ela já está um pouco dissociado do ser humano há muitos anos, né? Sociedade totalmente nada biocêntrica e sim antropocêntrica. Isso vem de uma cultura, isso é cultural, e se a gente consegue romper barreiras através do CADES, muito que bem, mas é um conhecimento que o ser humano perdeu e precisa recuperar. E as subprefeituras não estão preparadas para essa carga, porque os processos de gestão são totalmente arcaicos. Então, você fala em jardim de chuva, eles vêm roçando. Você fala em limpeza do jardim de chuva, eles vêm tirando muda que não era para tirar. O que eles acham que é mato, não é mato. É biodiversidade e atração, atrativo de polinizador. Não vem, eles não têm olhar da ecologia urbana, né? Então, a gente vem lutando aqui no caso de Jabaquara para trazer essa visão e com muita dificuldade, até agora a gente não conseguiu êxito,
A gente teve um caso no Jardim de Chuva de uma gestão equivocada, infelizmente, mas estamos lutando. No sábado vai ter um plantio de recomposição por conta de uma má visão de manutenção, que destruiu bastante do plantio do Jardim de Chuva. Então, nós vamos lá, insistindo, resiliência total, né, para recompor aquilo que a SMSUB forneceu as mudas, e a gente vai recompor com todo aquele processo de paciência e resiliência que a gente precisa ter nessa hora. Então, é um processo, né, gente? É todo um aprendizado que a gente tem que ter, e a gente que talvez veja com um olhar um pouco diferente, é aí que o CADES tem essa importância, de difundir esse conhecimento, né, na medida do que a gente sabe também, porque não sabemos, né? Eu, por exemplo, não sou engenheiro ambiental, não tenho essa visão tão forte, mas é o suficiente para tratar alguns projetos. Sobre a questão que foi falado dos fundos de vale, zonas alagáveis, tudo, isso tem a ver com PDE, né? Uso e ocupação de solo, que só piorou agora com esse olhar do legislativo em cima desses processos. E aí vem essa questão de construções, onde a gente avança em miolo de bairro e tudo isso que o Fórum vem trazendo, que só agrava o problema. Então, a sensação que a gente tem é que está todo mundo na beira do precipício, mas vem o legislativo, aí, infelizmente, né, e faz as coisas erradas e toma as decisões erradas. Então, isso não ajuda também, agrava os nossos problemas. Onde os CADs podem, Suzana, trazer essa colaboração? Eu, sinceramente, acho que é um Davi contra Golias no momento, assim, a gente tem que haja mobilização, porque não vejo isso a curto prazo, assim, sendo minimamente resolvido. Acho que a contrapartida das construtoras e incorporadoras devia ser violenta para fazer o que fazem. E as compensações não são aplicadas no próprio local onde aconteceu o dano, né? Então, tem todo um problema de compensação ambiental. E, por fim, rapidamente aqui, a questão dos técnicos da Secretaria do Verde. Há uma desigualdade de tratamento, no meu modo de entender. A gente vê técnicos maravilhosos, a Cira é uma das pessoas engajadas, a Priscila Cerqueira, junto ao CADES Vila Mariana, mas assim, a gente não, aqui tem pessoas também da Secretaria do Verde que às vezes, mas a gente não vê a mesma coisa acontecendo em todos os lugares. Então, deveria haver uma equiparação, uma certa equidade no tratamento. Eu sinto que falta essa equidade. Alguns CADs têm, justamente onde está tendo mais avanço, tem mais apoio da Secretaria do Verde, e outros já não têm. Da Zona Leste não tem, então, assim, ou tem em menor grau. Então, acho que precisaria haver mais equidade nesse tratamento e acesso aos mesmo tipo de tratamento, mesmo tipo de projeto, aguardadas as diferenças entre as regiões, né, de São Paulo. É isso. Obrigado, Marlene. Só para fazer uma consideração, na última eleição de CADES, além da gente acompanhar todo o processo, né, de convocação, depois extensão de prazo, a gente fez um questionamento da própria eleição, né? Então, a eleição ela tinha muitos problemas com relação à base virtual aí, né, por onde ia ser feita a eleição. A gente apontou problemas, né, inicialmente seria no Participe Mais, de saída a gente identificou uma série de problemas, a gente mobilizou os candidatos, os conselheiros, fizemos uma série de reuniões com a Secretaria do Verde, e naquele momento acho que a gente aqueceu o espírito desses candidatos e candidatas durante o processo e depois do processo se aproximar na cidade. Então, a gente possibilitou, né, alguns encontros e conversas de articulação, a gente reivindicou depois da eleição que os conselheiros e conselheiras buscassem essa articulação e que, através do fórum, a gente pudesse, quem sabe, criar um GT, criar um núcleo, criar um espaço de conversa dos conselheiros e conselheiras, mas a vida andou, né? Então, assim, o tempo passou, acho que faltou essa articulação, os conselheiros e conselheiras, acho que, né, tiveram que assumir aí o trabalho nos conselhos, a realidade, a dificuldade de lidar também com subprefeituras diferentes, com realidades diferentes. Então, essa realidade se impôs e essa articulação na cidade ficou para um outro momento. Então, a gente está chegando no final desse mandato
A gente está indo agora para um processo eleitoral, uma renovação dos conselhos. Então, a partir das falas de vocês, fica de novo essa convocação para depois desse processo a gente tentar uma articulação dos CADs da cidade, dos conselheiros e conselheiras, e quem sabe o Fórum Verde poder colaborar com isso, a gente poder se articular com mais força, né, com mais mobilização. Fica aí o desafio para nós todos, não só para quem é conselheiro ou conselheira hoje, para quem é candidato ou candidata, mas para a gente no fórum também, tá? Queria só trazer, então, como pergunta para o Flávio e para a Marlene, uma colocação que a Angélica fez aqui no chat, né? Então, ela colocou, queria ouvir a opinião dos dois palestrantes a respeito da presidência do conselho, né? Sobre as atribuições dos subprefeitos, os seus interlocutores e o distanciamento, né? Acho que do subprefeito, da presidência, dos interlocutores, com as pautas e a interlocução com a Secretaria do Verde. Então, acho que o que a Angélica está colocando aqui de provocação é que, né, em muitas subprefeituras, independente do subprefeito ser o coordenador ou o presidente do conselho, pouco interage, pouco atua, pouco acompanha, está pouco disponível, e pior ainda, a subprefeitura nessa falta de conexão com a Secretaria do Verde e o subprefeito também, os seus assessores, enfim, também desconectados aí com as políticas e programas da Secretaria do Verde. Então, ela queria ouvir aí o comentário de vocês. A Rosângela, em algum momento aqui, ela comenta também, né, acho que dessa mobilização, dessa articulação dos CADs, né, então ela coloca, em nome de todos os CADs, poderíamos fazer um ofício com todos os pontos, né, acho que de preocupação, criar um modelo aplicado a ser em todos os CADs. Fica aí a provocação para depois da eleição, né, Rosângela, quem sabe buscar essa articulação. Acho que a gente vai entrar no processo eleitoral, né, acho que fica um desafio grande também agora fazer essa mobilização, mas fica aí, acho que a provocação para depois da eleição, quem sabe, buscar uma articulação maior e também fazer essa provocação à prefeitura, às subprefeituras, à Secretaria do Verde. E, antes de passar a palavra para vocês, a Ana Aragão está pedindo aqui a palavra, no meu controle aqui, acho que a Ana é a última que pediu a palavra, não estou vendo mais ninguém. Então, eu ia sugerir de vocês comentarem aqui, né, a Maria Angélica, né, acho que minha fala aqui também, a Ana Aragão vai fazer a pergunta e pedir as contribuições finais aí de vocês dois, Flávio e Marlene, depois aí da fala da Ana Aragão. Ana? Tá desligado o microfone? Ana, tá desligado o seu microfone aí, hein? Se você está falando, a gente não está ouvindo, Ana, precisa ligar o microfone. Enfim, a Ana, ela volta se ela conseguir, ia pedir para vocês comentarem, então, aí essa provocação da Angélica. Vou falar primeiro aqui. A Angélica tem total, assim, não é à toa que ela está colocando isso, né? Os CADs geralmente esbarram na disponibilidade do subprefeito e no conhecimento técnico. Então, o que eu acho? Que não é escusa, não é desculpa para o subprefeito não se envolver em determinados momentos, e, e os CADs precisam pressionar para que aconteçam as interações necessárias. Então, muitas vezes a gente faz o papel de chato no sentido de colocar as pautas, e não raro a gente tem que colocar, na próxima reunião resgata, na próxima reunião resgata, e vai ficando aquela pauta interminável, vai virando um livro, porque aquele assunto que já deveria ter sido encaminhado, ele volta, depois na outra reunião mensal ele está lá, ou seja, a falta de disponibilidade atrapalha o fluxo dos assuntos. Então, hoje, depois de 2 anos, eu vejo de maneira diferente que
O subprefeito ele pode não ter o conhecimento, mas ele poderia disponibilizar a equipe técnica dele para o CADES. Ou seja, não é para a gente ficar perturbando o dia a dia dos técnicos, mas na hora que precisa fazer uma reunião entre o agrônomo da prefeitura e o CADES, eu acho que esse caminho devia ser livre. Também é outra coisa que não é. Então, eu entendo que há formas e formas de você resolver. Você pode não ir lá diretamente, inclusive é uma coisa que a gente notou aqui no Jabaquara, que se a gente tivesse acesso ao agrônomo, muito assunto de arborização, a gente poderia ter um papo reto sobre isso. Não precisaria passar por toda essa questão. E geralmente também, além da figura do prefeito, existe quem o represente nas reuniões. Então, nem sempre o subprefeito está presente nas reuniões. Quando ele vem, é sempre melhor. Quando ele não está, a pessoa que o próprio regimento determina que ele possa designar quem estaria no lugar dele, né, que é essa figura que geralmente também está na reunião. Mas as questões deveriam ir e voltar com uma dinâmica mais simples. Eu acho tudo muito burocrático e tudo muito difícil, e não deveria, porque a gente faz parte da Prefeitura de São Paulo, né? Afinal de contas, a gente está na estrutura da Prefeitura, mas... E eu sinto, às vezes, uma certa má vontade em alguns momentos. Ah, vai atrapalhar, a gente já está lá na frente, lá vem eles de novo. Mas é para isso que a gente está aí, né? Como sociedade civil. Então, só respondendo com outra provocação, vamos ser chatos, vamos atrás dos assuntos que dizem respeito a todo mundo, né? Independente se é Santo Amaro, se é Pinheiros, onde que seja, a gente é uma cidade única, né? Vamos lutar, vamos atrás. Flávio, quer comentar? Sim, em relação à presença dos conselhos, a Marlene já colocou algumas coisas que acontecem mesmo. O subprefeito, tanto o anterior quanto o atual, apareceram acho que uma ou duas vezes, depois nunca mais apareceram nas reuniões, né? O que a gente fez, que a gente fez, por exemplo, que a gente colocou na ata, inclusive quando a gente veio com o subprefeito anterior não tinha vindo a 3 reuniões, nós colocamos na ata um voto de repúdio pela ausência dele. Isso foi publicado, está no Diário Oficial. Aliás, se tem uma coisa que acontece, todas as atas, geralmente é o que redijo, passo pessoal, nunca alteraram uma palavra de ata que eu tenha feito. Nenhuma, né? Nunca alteraram nada. Então todas essas atas estão lá, estão no Diário Oficial, inclusive com a relação ao subprefeito. Quando o subprefeito não aparece, tem o coordenador de governo local, que seria quem presidiria o CADES, né? Quando esse não aparece, já aconteceu algumas vezes, eu que presido a reunião, né? Como conselheiro, como coordenador adjunto. Então, é essa a relação. Mas, sem dúvida, favorece muito quando o prefeito está presente, porque tem algumas coisas que, por exemplo, ele aparece, a gente fica animado, ele promete que vai vir na reunião seguinte, trazer o resultado, a gente põe em pauta e ele não aparece, ninguém sabe daquele assunto, a não ser ele, né? Então, é importante isso, até porque tem algumas coisas, por exemplo, reforma do Largo da Batata, eles deram uma orientação que era com um órgão e no fim era com outro órgão que estava cuidando disso. A gente não tinha essa informação. Então é muito assim confuso dentro da esfera municipal aí, das subprefeituras com a prefeitura, é muito confuso isso, né? E dá para ver que eles mesmos não sabem o que está acontecendo, a ponto de a funcionária falar que a gente tem mais força que eles às vezes para fazer as coisas, né? Uma outra coisa que eu queria comentar rapidinho é a questão do horário das reuniões. A gente teve que fazer as reuniões nossas 16 horas, 16 a 18, para ter a presença dos funcionários da prefeitura, da subprefeitura nas reuniões. Se você fizer mais à noite, eles não aparecem, né? Então, não sei se isso acontece lá no Jabaquara, com a Marlene ou alguém de outros CADs aí para comentar isso, mas em Pinheiro, se você fizer a reunião para depois, quando dá 6 horas, eles vão embora, não aparece mais lá.
Bom, uma carta de todos os conselheiros, todos os conselheiros, né, de todos os CADs, com alguns pontos que a gente poderia colocar em comum aí, né? Inclusive essa lei do Natalino que não está sendo cumprida, a questão da gestão de praças, uma série de coisas. Eu acho muito legal se a gente conseguir isso aí. Os novos conselheiros vão tomar posse em maio, não é isso? Talvez dar um mês aí, pelo menos, para todos se azeitarem um pouco. A gente faz uma reunião, tenta fazer uma reunião com todos interessados nisso, e a gente faz alguns temas aí em comum, todos os cards, acho que seria muito legal. E o Fórum Verde, acho que poderia estar realmente, pelo Fórum Verde, a gente fazer isso para fortalecer esse fórum que é super importante. Ana Flávio, vou reforçar então a fala do Flávio. A gente. Solta, vem aqui, ó. Não sei quem está com o microfone aberto, se puder fechar. Eu consegui abrir. Conseguiu, Ana? Bacana, já te passo a palavra, tá? A gente fez exatamente essa provocação, havia mobilização para a gente organizar uma sequência de conversas, mas infelizmente não avançou. Então fica de novo aí a provocação, a convocação, para quem sabe nesse próximo mandato aí de conselheiros de CADs, a gente ter essa articulação mais fortalecida na cidade, tá? Vou passar a palavra para a Ana, a última inscrita, e aí a gente encerra a conversa da Marlene e do Flávio, tá? Tem mais alguém com o microfone aberto, acho que além da Ana, mas Ana, você e quem tiver com o microfone... Não, mas eu estou em silêncio aqui, não tem ninguém falando do meu lado, tem alguém com o microfone aberto falando aí desesperadamente. Desculpe interromper, é a Flávia Cristina que está aparecendo aqui para mim. Então, ela pode fechar porque ela está conversando com alguém. Você não consegue desligar, Chicão, aí? Estou tentando, se eu conseguir, eu fecho. Estou tentando. Mas, Ana, se você puder... Bom, então vamos lá. Vamos lá. Marlene, você tem ideia do quanto você cresceu nesse meio tempo aí, desde o nosso início do Fórum Verde? Então, eu tô assim, gratamente, né, feliz com tudo isso. E o Flávio também, porque eu só conhecia o Flávio de uma ou outra reunião virtual e tal, ou até presencial, mas assim, sem ter ideia, né? E eu gostei demais de tudo que foi colocado aqui. E a gente vem falando há algum tempo, né, a questão de mudar a mentalidade das pessoas. E mais do que isso, mudar essa maneira arcaica com que a Prefeitura de São Paulo trata o meio ambiente. Gente do céu, não é possível, não dá para fechar esse microfone? O Fábio não tem controle? Fábio, você está aí? Você não consegue desligar o microfone? Como é que é o nome da pessoa? Flávia Cristina. Está com o microfone aberto, Flávia. Meu Deus, mãe. Nossa Senhora. Eu tô com um vídeo fechado, tudo fechado, mas eu tô totalmente ligada na reunião, não tô batendo papo com ninguém. Então, Ana, a gente está tentando fechar aqui, estou tentando fechar. Enfim, eu acho que a gente poderia colocar em prática, sim, essas propostas que levam, de alguma maneira, a gente transformar. E, Chicão, quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? Não só nas reuniões do fórum, mas nas reuniões que a gente tem feito. Como a gente conseguir mudar a mentalidade da prefeitura, a maneira como a população, de uma forma geral, lida com o meio ambiente, né? Com toda essa desinformação que não é dada nas escolas, né? E a gente precisava começar desde criança, criar essa relação de afetividade e de importância com o meio ambiente e tal. Então, eu acho que agora nós estamos no caminho certo. É a primeira reunião que eu vejo, assim, com um foco muito legal para a gente, e com ideias, né? Tipo a cartilha, fazer
criar algumas regras e normas e tal, direcionadas para essa mudança de mentalidade, não só dos nossos dirigentes, mas também da população de uma maneira geral, para que a gente possa, sei lá, colher algum tipo de resultado na mudança do meio ambiente. Um exemplo disso é que logo depois das chuvas, aí vai começar, provavelmente a prefeitura vai mandar aquele pessoal que passa com enxada, né? Eles levam tudo que tem pela frente, inclusive toda aquela forração vegetal que vai brotando, que é importante para as abelhas. Agora há pouco a Marlene acabou falando nisso. Então, meu Deus, e a gente não tem nenhum controle, nenhuma possibilidade de melhorar isso, né? Eu não sei se vocês lembram na praça que vocês vieram na minha praça, né, que vocês vieram do meu bairro, ela tem uma cobertura vegetal, do começo ao fim dela, rasinha, uma cobertura vegetal rasinha, né, justamente com essa preocupação, né, dos animais, dos insetos, quer dizer, aquilo que chamam de mato, né, de vez em quando tem alguém que fala, não dá para roçar isso daí e tal. Não, ao contrário, a gente tem que mostrar, até mesmo para a prefeitura, o quanto é importante talvez qualificar melhor as empresas que eles contratam, que são empresas terceirizadas, para lidar com tudo isso. Quem sabe a gente consegue, enquanto Fórum Verde, mudar a mentalidade de tratamento do meio ambiente de São Paulo. Era isso que eu tinha para falar. Bom, parabéns pelo evento, foi excelente. Obrigado, Ana. Que bom que você conseguiu aí o microfone. Marlene, Flávio, pedir para vocês encerrarem a participação de vocês, fazer as considerações. Não, é você que está com eco agora. Tem que desligar. Agora você está com eco, Chicão. Esse último barulho era seu, Chicão. Agora foi, aqui eu abri, eu estou com dois, fechei agora. Quer falar, Flávio, primeiro? Então, Marlene, bom, posso falar aqui. Então, bom, encerramento aqui, eu gostei muito dessa conversa, acho que ela sinaliza para que tenhamos outras conversas entre os CADs aí. Vamos esperar, então, essa eleição para ver quem vai realmente ficar nessa próxima gestão, né? E cada vez mais eu acho que é importante essa participação nos CADs aí, naqueles sentidos que a gente falou, tanto para contemporizar um pouco a tirania que existe da prefeitura e desses projetos de lei aí que o vereador resolve mudar uma praça ou qualquer coisa sem consultar ninguém, né? Ou uma associação local com alguma força resolve fazer isso sem consultar ninguém também. Eu acho que toda a praça de ser reformada deveria ter, revitalizada, deveria ter hoje toda a praça tem as pessoas que têm um grupo de praças com WhatsApp lá. É fácil de você fazer uma consulta, pelo menos para os vizinhos dessa praça, né? Não é uma coisa muito complicada. Mas, assim, enfim, eu acho que tem várias ideias que a gente pode ir trabalhando juntos e, de repente, um outro CAD já avançou numa coisa, outro na outra, e a gente tentar, como um conjunto, mostrar uma força ainda maior, né? Porque a gente fica, às vezes, dentro da nossa subprefeitura e isso pode ajudar outra subprefeitura, como outra prefeitura pode nos ajudar, tá? Eu acho que o Fórum Verde Permanente tem essa... É importante que a gente torne o Fórum Verde Permanente cada vez mais forte, né? Tá? Obrigado a todos. Então. Eu estou vendo duas mãozinhas levantadas. Eu falo ou o Poti e o Carlo, antes de eu dar seguimento aqui. Eu indiquei que a gente tinha encerrado, né? Tá. Que seria a conclusão de vocês. Então, se o Carlo e o Poti, né, puderem ter essa compreensão e registrar no chat aí as preocupações deles, tá? Bom, eu queria encerrar dizendo que eu acho que o papel do CADES é fundamental, né? Como eu falei, precisa fortalecer, tem problemas, mas é um conselho formado por pessoas muito diversas, né? E esse aprendizado ao lidar com questões do meio ambiente
São desafios, né? São desafios que a gente tem e nada fácil, questão de muito descarte de lixo, resíduo. Isso é um problema sério aqui no Jabaquara, em outros lugares, vários lugares, né? Então, por isso o papel da educação ambiental é tão importante, né, nesse processo. Interferir, participar dessas decisões locais é algo que a gente procura fazer, e muitas vezes a gente esbarra na falta de mentalidade realmente ecológica e mínima, né? Existem contratos de gestão que a gente precisa entender e ver como funciona e interferir, mas interferir é muito difícil, porém a gente tem que ter a consciência de como é feita a gestão. Assim como vocês estavam falando da concessão nos parques, né, é algo que às vezes vira um monstro, e é mesmo, porque você não sabe onde é o pé, onde é a cabeça, e as informações não chegam, a bola chega quadrada, é a mesma coisa que a gente tentar entender os contratos das prefeituras, eu acho. Tem hora que você não consegue uma facilidade ali em algo que poderia ser diferente. Então, a visão para a ecologia urbana, a visão ecossistêmica, ela passa pelo biocentrismo, sim, sem dúvida. Você tem que favorecer outras formas de vida, né? Então, como que você faz isso? Corredor de polinizador e outras coisas que você claramente está definindo um papel para a natureza, né? Na cidade. Então, essa clareza a gente precisa, e a gente só consegue isso aprendendo uns com os outros aqui, porque é extremamente difícil lidar com gestão de áreas verdes e tudo mais. Mas a gente está aqui para desenvolver juntos, né, esse intuito. E agradeço mais uma vez estar aqui com os colegas, com os amigos do fórum e todo mundo. Obrigada. Maravilha, Marlene. Marlene, Flávio, né, acho que chovendo molhado, dá parabéns pela disposição, pelo compromisso, pelo empenho, pelo aprendizado, né? Então, acho que isso foi dito algumas vezes aqui. Para a gente é muito significativo acompanhar também a trajetória de vocês, né? O que cada um de vocês acumula de experiência, de referência, de informação. Então, gratidão a vocês dois, gratidão à disposição de colaborar, de construir, de colocar o tempo de vocês a serviço não só, né, das pessoas, mas da cidade como um todo, e em especial das pessoas. Então, gratidão, obrigado aí pelo tempo de vocês, agradecer quem pôde participar com a gente está gravando essa atividade para depois poder compartilhar, distribuir ela aí nos grupos, que fique aí essa colaboração e essa provocação para que a gente tenha até o dia 15 novas inscrições e a renovação e o fortalecimento dos CADs aqui na cidade. Fica o registro, Carlos, de novo, coloca a observação dessa mobilização, dessa articulação dos CADs para depois da eleição. Então, acho que agora é um período aí de conversa entre o pessoal que é candidato. A gente, pelo fórum, quer fazer mais uma atividade de apresentação de candidaturas. Então, já tem algumas regiões que estão organizando isso também. Então, aqui no Butantã, a rede ambiental vai organizar também uma apresentação, uma atividade com as candidatas e candidatos aqui da região. Quem sabe outras regiões possam fazer isso, fica aí a provocação, mas pelo fórum a gente também vai propor aí um momento de apresentação das candidaturas ao CADES. Gente, boa noite, obrigado aí pela participação de todo mundo, e a gente se vê em breve. Grande abraço, obrigado. Grande abraço a todo mundo também. Muito obrigado aí. Obrigada, pessoal. Boa noite a todo mundo. Valeu, gratidão. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada, Chicão, Flávio, Marlene e demais. Fórum Verde sempre. A gravação vai para o YouTube do Fórum Verde, não é isso? Isso. Tem gente perguntando aqui no chat. Daqui uns dias. Mas assim, não é amanhã, tá? Porque precisa dar uma editada, e tem um começo ali que ficou sobrando. Então, depois que tiver editado, daqui a uma semana, né, Silvia? Talvez antes. Mas a gente divulga no grupo do fórum e no Instagram também. Legal. Consegui falar boa noite para todo mundo que não estava abrindo o microfone. Não abri, não Gente,
Vou me despedir de todo Alô? mundo. Gente, eu vou derrubar a reunião, tá? Boa noite. Boa noite, Boa Boa gente. noite, noite, parabéns, parabéns, parabéns para Parabéns, valeu, obrigado. Valeu, Flávio. Boa noite. Boa noite. Fórum Boa noite Social. a todos. Faltou a Ruth aí, a Ruth Cremone, hein? Cadê o pessoal da Secretaria do Verde e Meio Ambiente aí na reunião? Hoje era uma reunião da sociedade civil. A luta continua, hein? Vamos que vamos. Um abraço. Até mais. Ah, é nóis. É nóis. Tamo junto. Movimento social aí, dia 16. Estamos no Instituto Federal da Zona Leste, aqui em São Miguel, dia 16 às 8 da manhã. No Instituto Federal da Zona Leste, dos Movimentos Sociais. Estamos aqui, tá todo mundo convidado aí. Bacana, Fórum dos Movimentos, né? É. Fórum Social da Zona Leste. Uma luta dos movimentos sociais da Zona Leste. Todo mundo junto. A luta continua. Tem que melhorar essa inscrição do CAD aí pela internet, hein, meu? Muita gente não está conseguindo, está fazendo a inscrição, mas não está conseguindo ser candidato, hein? Tá difícil, hein? Tem que melhorar a inscrição aí. Estamos prejudicados aqui em Guaraná. A gente já cobrou, vocês também, acho que tem que procurar, a Marlene, né, fez a sugestão de procurar a Ruth, que é da Secretaria do Verde. Então, o fórum é sociedade civil, a gente não é governo, a gente é a Secretaria do Verde. Então, a gente também segue cobrando, viu, Valdir? Então, mobiliza o pessoal para cobrar a secretaria, enfim, poder inscrever todo mundo. Tá bom? Gente, um abraço para vocês todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Depois eu liguei para vocês. Nossa.